Graças e paz, igreja. Boa noite. Obrigado, Martim. Obrigado, Cláudia. Muito feliz de estar aqui trazendo a palavra do Senhor hoje. Essa semana foi bem cansativa, bem intensa. Comecei os estudos no seminário e eu quero compartilhar com a igreja que eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar tendo acesso a isso através de uma oportunidade que a Igreja Presbiteriana de Porteirinha está me dando, e de ser instrumento de Deus na vida dos irmãos, e de poder ter os irmãos sendo instrumento de Deus na minha vida também. Essa vida em comunidade, isso é uma maravilha, e eu dou glórias a Deus por isso. E assim, continuando nessa linha de pensamento, eu quero que você pense nesse momento, o que você veio fazer aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque, como eu estou falando com vocês, eu estou cansado de ter... Essa semana foi a primeira, foi bem intensiva. Eu imagino que todos vocês também estão cansados. Qual é a nossa motivação para, depois de uma semana tão cansada, uma semana tão exaustiva, todos nós temos, né, a nossa correria dos dias da semana. Por que nós estamos aqui hoje? Qual é o nosso motivo? Eu quero que você pense nisso, porque isso pode ser o ponto fundamental sobre o que você está fazendo com a sua vida, sobre o que Deus está fazendo na sua vida e sobre o que Deus está fazendo na vida das pessoas através de você. O nosso start, a nossa motivação para fazer todas as coisas é que mostra para nós a quem nós estamos glorificando. Qual é o nosso motivo para acordar de manhã? Qual é a nossa motivação? Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o quê? O que você faz? Você vai mexer no celular? Você vai consultar o Facebook? Você vai orar? Você abre a Bíblia? O que tem sido o norte da sua vida? Em um dia comum, em apenas mais um dia, Deus pode trabalhar nas nossas vidas de uma maneira que a gente nunca pensou, que nós nunca esperamos. Esse é o trabalhar de Deus, de maneira que... totalmente surpreendente. Quando a gente faz as contas de fazer alguma coisa, Deus vem e coloca a vontade dele. Por isso que é maravilhoso servir a Deus, porque a vontade dele prevalece sobre a nossa em todas as coisas. Mesmo quando nós queremos, mas não é a vontade dele, e ele conhece todas as coisas. Então, o que mais nós podemos esperar para as nossas vidas, senão a vontade do Senhor? Né? Amém? Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 32. Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, 22. Amém? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa,
porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala conosco nessa noite, meu Deus. Nós te pedimos, invocamos a sua vontade, a sua presença aqui nessa noite, que o seu Santo Espírito possa nos iluminar, Pai, que a nossa mente possa ser iluminada, o nosso coração aberto e quebrantado, para que nós possamos entender qual é a sua vontade para as nossas vidas, o que o Senhor tem a falar para nós, Pai. Eu te peço, meu Deus, me usa, me capacita, eu não sou capaz, mas eu confio na sua graça, meu Deus. Maior do que a minha capacidade, do que a minha vontade, é a sua graça, a sua misericórdia. Eu te peço, Pai, fala conosco através da sua palavra, me usa como instrumento, como boca do Senhor nessa noite. Que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Te louvo, te agradeço. Amém. Então, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro que conta pra gente a história do povo de Deus, de como começou tudo. E o livro de Gênesis tem uma mensagem toda especial, que talvez você não tenha pensado nisso ainda. Porque o livro de Gênesis fala sobre o quê? Fala sobre a criação do mundo. E na história da criação do mundo tem um enfoque, que é a eleição. O porquê Deus criou o mundo. O porquê Deus criou as pessoas, os animais e todas as coisas. E é sobre isso que o livro de Gênesis fala para nós, sobre esse amor de Deus. E a gente acha que tem gente que faz essa separação na mente de Antigo Testamento e Novo Testamento, mas Deus vem agindo com graça desde o início da criação. Porque senão seria vão a gente dizer assim, como Paulo fala em Efésios, que ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Esse amor do Pai, a graça do Pai, vem trabalhando em todas as coisas desde a criação e desde antes da criação. E nessa história de Gênesis, Moisés vem contando para a gente sobre Abraão, sobre Adão, sobre Isaac, e chega na história de Jacó. E hoje a gente vai aprender sobre como acontece uma conversão, como Deus fez questão que estivesse no primeiro livro, no início da Bíblia, a descrição de uma conversão, a descrição de um arrependimento e de um chamado para uma nova vida. Então, vamos ler aí no versículo 22 de novo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Então, Jacó, ele era o filho de Abraão, ele era o filho de Isaac, e Isaac era o filho de Abraão. E Jacó, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, Deus tinha uma promessa através da vida dele, e Jacó era um cara com a vida toda enrolada, sabe? Ele era marcado, a vida dele foi marcada por essas coisas, pelos seus erros, pelas suas fugas, até que ele está em outra cidade, ele está com o seu sogro, com as suas esposas, com a nova vida, e Deus fala com ele assim: Jacó, é para você voltar para onde eu te chamei. É para você voltar lá no início. Então levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Observe, Jacó, ele se levanta de noite, como diz meu avô, na boquinha da noite, Jacó levanta, ele não espera amanhecer, ele tem coisas a fazer, ele tem coisas a resolver, ele tem um problema para resolver. Ele está com pressa, ele levanta de noite, levantou-se naquela mesma noite. Jacó tem um senso de urgência, ele tem um negócio para resolver ali. Então ele era um homem que tinha pressa em resolver o seu problema. E que problema que é esse? Vamos ler aí o versículo 9 do capítulo 32 ainda. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, aí que o Senhor falou com ele, né? Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois, com apenas o meu cajado, eu atravessei esse Jordão,
atravessei esse rio para cá, pai, apenas com o meu cajado. Já agora sou 2 bandos, tem muita gente comigo. O Senhor me abençoou. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Ele estava com medo de Esaú. Por que Jacó estava com medo de Esaú? Porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então Jacó tinha esse problema. O irmão dele estava querendo matar ele. E ele tinha um senso de urgência em resolver esse problema. E Deus ordenou que Jacó voltasse para a sua terra, mas tinha um empecilho, tinha uma pedra no meio do caminho, que era o seu irmão. Seu irmão estava querendo matá-lo, ele não queria morrer na mão do seu irmão, e ele começa a tentar possibilidades para voltar. Em Gênesis 27, 41, Gênesis capítulo 27, versículo 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ele estava decidido a matar Jacó. Esaú queria matar Jacó, porque Jacó tomou a bênção de Esaú. É aquela história que a gente já conhece. Jacó tomou a bênção de Esaú queria matar Jacó, Esaú já tinha um plano pronto para matar Jacó, e aqui começa a planejar a fuga de Jacó para longe de Esaú. Então Jacó ele trapaceou, enganou Esaú para conquistar o direito da primogenitura. Deus tinha chamado ele para ser o povo de Deus, mas ele não tinha tanta certeza assim que Deus faria isso. Então ele precisava forçar um pouquinho os negócios. Jacó queria ajudar Deus. Então ele engana o seu irmão, pega o direito de primogenitura, então ele se torna o filho mais velho sem ser o filho mais velho, porque ele acha que dessa maneira, passando por cima dos outros, fazendo o jeitinho dele, ajeitando as coisas, ele vai conquistar o que Deus tinha chamado ele para conquistar. Mas não é assim. Não é assim que Deus trabalha. E às vezes nós podemos ter a impressão justamente disso aqui. Ele errou lá no passado, quando ele pega a primogenitura do seu irmão, e aí ele vai caminhando, Deus vai trabalhando com ele lá, com a vida com o seu sogro, e Deus manda ele voltar, ele volta, e é o que a gente estava lendo lá no capítulo 32, de quando ele começa a fazer as suas mulheres, seus filhos atravessarem o Val de Jaboque. Parece, a gente tem essa impressão de que Deus arrumou um problema para Jacó, porque Jacó agora, ele vai lá conversar com seu irmão, tentar resolver um possível assassinato contra ele. Vocês estão entendendo? O irmão dele queria matar ele, e foi isso que Deus mandou Jacó fazer. Falou assim: Jacó, você vai voltar para lá, mas meu irmão quer me matar, mas você vai voltar para lá. Então, às vezes, nós podemos ter a impressão de que obedecer ao Senhor é a raiz dos nossos problemas. A gente tem essa ilusão, às vezes, de que fazer o que é a vontade do Senhor é que está nos trazendo um problema. Quando, na verdade, a gente já se enrolou em tanto problema por conta própria, mas a gente acha que a culpa é do Senhor. A gente acha que a culpa é de Deus. Não, eu estou sofrendo porque isso é culpa de Deus. Deus tem que resolver o meu problema. E não é assim, irmãos. Jacó, ele havia sido chamado desde o ventre da sua mãe. Vamos abrir aí em Gênesis 25, 21. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Isaac é o pai de Jacó. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela teve um filho. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre. 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus já tinha prometido isso aqui. Deus já tinha falado: não, Jacó vai ser o mais novo, mas é ele que vai liderar sobre Esaú. Só que o pecado do homem tenta de todas as maneiras atrapalhar os planos de Deus para a vida do homem. As nossas motivações erradas,
acabam nos dando a ilusão de que a gente pode interferir nos planos de Deus. E o que acontece aqui é que Isaac, o pai de Jacó, Isaac gosta mais de Esaú, a mãe de Jacó gosta mais de Jacó, o pai de Jacó quer abençoar Esaú e não Jacó, e isso virou uma série de desobediência. E Jacó acaba tendo a ilusão de que se ele enganar o pai dele, ele vai estar cumprindo aquilo que Deus colocou para ele, vai conquistar a sua bênção, enganando e dando golpes, e ele aprende a ser assim. Ele acha que é dessa maneira que ele vai resolver as coisas dele. Vamos abrir aí em Malaquias 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 1, versículo 2, versículo 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que está acontecendo aqui? Ao espelho da história de Esaú e Jacó, o povo está falando com Deus assim, a gente está sofrendo, o Senhor não nos ama. O povo está copiando o exemplo de Jacó. Não, Deus, não está dando certo. O que eu estou tentando fazer aqui não está funcionando. O que o Senhor me chamou para fazer está se tornando um problema na minha vida. Não está dando certo. E Deus fala assim, eu vos tenho amado. E o povo pergunta, no que o Senhor tem amado? E ele fala, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele chamou o povo. Então, assim, apesar de toda dificuldade, apesar de todo sofrimento que o povo estava passando por obedecer ao Senhor, o Senhor fala assim, vocês têm o meu amor. Eu chamei vocês. Eu amei vocês. Eu elegi vocês. Eu chamei vocês para serem justificados apesar do seu pecado. O povo inimigo, eles tentam fazer as coisas por suas próprias mãos. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Eu destruí eles por amor a vocês. E eu chamei vocês. Não existe amor maior do que esse. O que pode ser mais valioso para nós do que o amor do Pai? Então, é disso que o livro de Gênesis está falando para a gente nessa história aqui, sobre a eleição, sobre esse chamado que é incondicional. Apesar do nosso pecado, Deus chama Esaú, Deus chama Jacó na barriga da mãe dele, escolhe ele em deferência a Esaú. Não, eu quero Jacó, eu chamei Jacó para ser o meu povo. Então, em Romanos 9, versículo 10 e 18, Romanos depois de Atos, Romanos 9, 10 ao 18. Amém? E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha para vocês verem o versículo 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, estavam na barriga ainda, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, e não fosse por obras, não fosse pela capacidade de nenhum dos dois, mas pela capacidade daquele que chama. Então, aqui o que está acontecendo? Vamos focar aqui no texto. Jacó estava prestes a resolver o seu problema.
ele já tinha bolado até um plano com a opção de improviso, caso alguma coisa desse errado. Vamos voltar lá em Gênesis 32, versículo 6 a 8. Gênesis 32, 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ele já tinha um plano todo pronto, o problema dele estava quase sendo resolvido, ele ia conseguir resolver o seu problema. E ele tem a intenção, e aqui a gente começa a entender por que Deus tratou com Jacó desse jeito. Jacó ele tem a intenção de conquistar o relacionamento com seu irmão de novo, através dos presentes. Vamos ler no versículo 19 de Gênesis 32, 19 ao 21. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, e porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, porém ficou aquela noite no acampamento. Então ele manda os presentes ir, e na cabeça dele está assim: eu vou mandar os presentes, e aí, chegando os presentes lá primeiro, eu vou conseguir conquistar a compaixão de Esaú de novo. Eu errei com Esaú, eu vacilei com ele, mas eu vou aplacar a sua ira e a sua mágoa comigo. Essa palavra aqui, aplacarei, no versículo 20, depois diz, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. A palavra aqui é apaziguar, no original, e ela quer dizer acobertar a culpa. Ele literalmente acha que ele vai fazer justiça através de uma oferta. Você consegue imaginar isso? Ele acha que ele vai se justificar através de um presente. Através dessa oferta, ele espera ser aceito na presença de quem ele ofendeu com os seus erros, com o seu pecado. Ele pecou contra Esaú e com um presente, com uma oferta, ele quer conquistar de novo o amor de Esaú por ele. Isso te lembra alguém? Isso me lembra. Isso me lembra nós. Isso me lembra todas as vezes que nós tentamos conquistar a Deus ofertando alguma coisa, que a gente tem a ilusão de que nós vamos conquistar o amor de Deus pelo que nós podemos fazer. Todas as vezes que a gente acha que nós vamos conseguir finalmente conquistar o céu, porque nós estamos dando uma oferta boa na igreja, porque nós somos melhores do que aquelas pessoas que estão de fora da igreja. A gente, nessa ilusão, se assemelha a Jacó. E aqui já começa o primeiro passo do negócio, do nosso pecado, da nossa carnalidade, de todas as vezes em que nós ofendemos a Deus com o nosso pecado e achamos que pelas nossas obras nós vamos reconquistar o amor de Deus. E o mais legal disso é assim, que você vai ver lá na frente que Esaú não estava importando com o presente. E isso escancara para nós assim, Deus não está se importando com os seus presentes, com as suas obras. O amor dele é maior do que isso. O amor dele é maior do que o seu pecado, do que a sua falha. E aí, Jacó ele quer fazer um sacrifício para Esaú, tá entendendo? Ele quer dar uma oferta para Esaú e retomar o seu relacionamento. Então ele tem uma esperança de comprar um perdão com as suas obras sujas de pecado, como eu e você fazemos todos os dias. Fora de Cristo, é isso que a gente faz. A gente tem uma esperança falha de atingir, de conquistar o perdão através das nossas obras maculadas e sujas de pecado. Então Jacó, ele aprendeu a ser um grande negociador. A gente vai ver lá no versículo 28 que ele
ele aprende assim, ele aprende a ter uma boa lábia, e no capítulo 28, que ele aprende a ter uma boa lábia e conquistar as pessoas. E assim, a gente viu lá do início que Deus chamou Jacó sem nenhuma condição. Deus chamou Jacó e tinha um propósito na vida dele sem pedir nada em troca. Lá no capítulo 28, versículo 18, o que acontece? No versículo 14, Deus fala para Jacó: a tua descendência será como o pó da terra, estendeste-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei. Eu não vou te desamparar, Jacó. E Jacó, ele não entende, ele aprendeu a trabalhar na lábia, e ele quer conquistar o favor de Deus. Ele faz um voto, no versículo 18, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu, fez uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e aí ele faz um voto, ele faz promessas ao Senhor, ele faz um voto sincero. Mas a questão de Jacó é essa, ele acha que ele está fazendo uma negociação com o Senhor, e o Senhor chamou ele sem nenhuma condição, mas ele tem a necessidade de agradar as pessoas, ele tem essa necessidade de conquistar o favor das pessoas. Ele quer fazer uma barganha. E Deus fez uma aliança lá com Abraão, lá atrás, em Gênesis 15, e Deus fez uma aliança com uma condição. E é maravilhoso, se você ler depois Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, o que Deus chama Abraão e fala assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O que acontece é que Deus faz uma aliança com Abraão, e ali no capítulo 17, Deus coloca uma condição para Abraão na aliança. E o que acontece é que Abraão duvida, ele vacila, ele tenta conseguir um filho de outra maneira, onde nasce Ismael, e acontece que assim, nesse momento Deus escancara a sua graça desde o início da criação. Deus fala assim: Abraão, você errou, você não cumpriu o voto, você vacilou na nossa aliança, no nosso compromisso, e eu vou refazer o compromisso com você. Deus coloca uma condição para mostrar para Abraão que é incondicional o seu amor. Ele coloca essa condição para mostrar assim: você não vai conseguir cumprir essa condição. E o meu amor é maior do que essa condição. O meu amor é maior do que o meu amor é maior do que a ilusão que você tem de querer seguir essa lei todinha. Você não vai conseguir, mas eu te carrego. Então, Deus ele não precisa de barganha, ele não precisa de troca de favores. Ele permanece fiel a si mesmo. Então, o que Deus já começa falando aqui no livro de Gênesis, desde Abraão? Você não pode salvar a si mesmo. Você não é capaz de produzir para si a salvação da sua alma. E você vai falhar. Mas eu te amo, eu te chamei, eu te elegi, eu te escolhi, e eu vou te justificar. Então, é como diz em João 15,16, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos dignos da minha justiça. Então, o Val de Jaboque aponta para a nossa conversão. E a gente vai começar a entender isso aqui no versículo 24. Versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então, ele faz os seus filhos, as suas mulheres passarem o ribeiro, e ele fica ali sozinho. Então, Jacó fica sozinho, e ali sozinho, o que acontece? Deus executa as suas promessas, apesar dos obstáculos e das ameaças ao seu cumprimento. Jacó estava com a vida toda complicada, e isso não foi empecilho. O pecado de Jacó não foi empecilho para Deus cumprir a sua promessa na vida dele. Deus o conduz até esse momento aqui sozinho, no versículo 24, ficando ele só. Deus o conduz até uma solidão. Não havia ninguém ali para livrar Jacó. Estava só ele e Deus. Deus usou de toda essa situação, Jacó na ilusão de que ele iria resolver o seu problema, e Deus estava cuidando de tudo para que Jacó ficasse sozinho. E na ansiedade, na ilusão de se resolver,
Jacó não percebe que o Senhor separou um tempo a sós com ele. Jacó, ele era um cara problemático, como eu falei. É um cara sozinho, um cara que não se encaixa em nenhum lugar. A gente vê que ele deu problema com a família dele, ele engana e tenta pegar a bênção do seu irmão, aí ele foge, e lá ele tem problema também com seu sogro. Ele é aquele tipo de pessoa complicada, gente que não é compreendida, gente incompreendida, aquele tipo de pessoa questionável. Tanto é que lá no versículo 31, os filhos do seu sogro começam a falar assim: eu acho que Jacó está querendo roubar nosso pai. E eles começam a querer botar Jacó para correr. Então Jacó é esse cara que tem muitos problemas. Os problemas dele é o seguinte: não é culpa dos outros, ele é o seu problema. E ele começa a entender que ele mesmo é o seu problema. Então, imagina assim, aquele tipo de gente que fala assim: tá, agora eu vou voltar, Deus está me mandando voltar, e dessa vez eu só queria fazer as coisas certas. Eu só queria fazer as coisas dar certo dessa vez. E a gente percebe que Deus já começou a trabalhar no coração dele, quando chama ele de novo, quando ele faz um voto sincero. E o principal aqui é o seguinte: quando Deus nos chama para esse momento de arrependimento, estar só é necessário. O momento de solidão é um momento necessário. A gente vai ver lá no primeiro livro de Reis, sobre Elias, o profeta Elias, 1 Reis 19, rapidinho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 13. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho. E procuram tirar minha vida ainda. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Vinha um vento muito forte, o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo se pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aí Deus começa a tratar com Elias. Elias, ele tinha acabado de matar os soldados, tinha orado e caído fogo do céu, e ele está aqui totalmente preocupado e desesperado. Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor, e o povo está querendo me matar, todo mundo morreu, só sobrou eu. Estou solitário, sozinho. Então, Deus se manifesta da maneira como... Deus não se manifesta da maneira como Elias estava esperando. Deus não se manifesta no fogo, Ele não se manifesta no barulho, Ele se manifesta no cicio, no silêncio, sabe? No semi-silêncio. E é onde Elias não estava esperando, é ali que Deus aparece. No deserto, Deus está fazendo por Elias, aqui, aquilo que o próprio profeta tinha feito, que é tirar o ídolo do coração do povo. Deus leva Elias até um momento sozinho para quebrar o ídolo que estava no seu coração. Então, assim, ele não faz caso das obras que Elias fez, ele não fez caso das obras que Jacó fez. Deus não está preocupado com o que nós fazemos ou com o que nós já fizemos para ele, com o que nós erramos ou com o que nós fizemos de bom para ele, para ajudá-lo. Pelo contrário, a preocupação de Deus é colocar em nós o caráter de Cristo, é nos quebrar, nos moldar até nós parecermos cada dia mais com Cristo. Não com o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Em Apocalipse 9:13, fala sobre os mártires. E aqueles mártires ali, que eles morreram, e que eles vão ter as suas lágrimas, o próprio Cristo vai secar as suas lágrimas. Eles não venceram pela espada de Pedro, eles venceram pela cruz de Cristo. Eles não venceram por permanecer. É muito fácil chegar aqui para você, ler essa palavra de Elias, ler a história de Jacó e falar assim: você vai lutar com o anjo e você vai vencer. Você precisa ter coragem. Elias teve medo, mas foi o medo de Elias que transformou a vida dele. Foi o medo de Elias que Deus começou a tratar com ele, foi através do medo dele.
Então, o momento em que Cristo é crucificado é o momento onde Deus mais é glorificado até ali na história de Cristo. Vocês estão entendendo que Jacó, ele tem que voltar para um risco de morte. Ele tem que voltar para um lugar onde o irmão dele vai matar ele. Ele está com medo de morrer. E é o que eu estou falando, parece que seguir a Deus é um problema às vezes. E se você considerar que ter que morrer é um problema, todos nós que estamos aqui para servir a Deus, nós vamos ter que morrer. A cruz é um chamado para isso, a cruz é um chamado para a morte. Então, no versículo 24, lá em Gênesis 32, eu queria só abrir esse parênteses aqui de Elias, da solidão. E Jacó estava aqui sozinho. E Deus trata conosco nessa solidão. Versículo 24, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então ele estava ali sozinho, e depois que ele fica sozinho, vem um cara ali na escuridão da noite e começa a lutar com ele. Vocês estão percebendo que esse homem vai ao encontro de Jacó? Deus prepara toda essa situação, ele prepara esse encontro com Jacó, porque ele vai tratar com Jacó agora, sozinhos, os dois, tete a tete. E isso aqui aponta para nós sobre a perseverança de quem ama a Deus, sobre a perseverança dos santos. O Senhor buscou Jacó primeiro. O Senhor inesperadamente iniciou a luta. E eles lutam ali até o romper do dia. Eles lutam até quando o dia começa a amanhecer. Jacó estava obstinado a não morrer. Ele estava, eu não vou desistir, e assim, ele não se entregava. Você já tentou lutar com Deus? Você está lutando, é o que eu te falei. Por que você veio hoje aqui? Qual é o motivo que te fez chegar até aqui hoje? Você tem um compromisso com alguém aqui? Alguém te convidou para vir? O Senhor já tinha marcado o encontro com você aqui hoje. Você não está aqui porque você acordou hoje e falou assim, eu vou na igreja presbiteriana de Porteirinha porque eu quero ver alguém. Eu tenho uma coisa para resolver com alguma pessoa. O Senhor te conduziu até esse momento aqui na igreja porque Ele é que tem uma coisa para resolver com você. Ele quer resolver com você sobre o seu pecado, sobre a sua obstinação como Jacó, sobre a sua necessidade de erigir, de subir um ídolo no seu coração para justificar os seus erros, sobre as mágoas que você tem. Jacó estava brigado com seu irmão, sobre os seus erros contra o seu irmão e sobre os erros dos seus irmãos contra você. E Deus vai tratar isso com você hoje. E Jacó, ele começa aqui a lutar com esse Deus, ele começa a lutar com esse homem até o romper do dia. Isso aponta para nós o quanto nós somos pecaminosos e o quanto a gente não se cansa, a gente tenta até o final lutar pelo nosso pecado para não fazer o que é a vontade de Deus. E o que Deus tem te chamado a fazer que você quer dar um jeitinho, como Jacó? Você quer comprar a vontade, você quer comprar o favor? O que Deus tem te chamado para fazer que você quer ajeitar um pouquinho para ficar bom para você? Que você tem tentado lutar, porque Jacó que ele luta, e a gente vai ver que ele não vence. Quem é que pode vencer o Senhor dos Exércitos? E a gente tem ilusão, e isso é mais uma marca do pecado, a gente lê esse texto por vezes, e tem a ilusão de que Jacó venceu a Deus, porque é o que o texto diz assim, e seu nome vai ser Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Irmãos, só tem uma maneira da gente vencer a Deus. E a gente vai falar disso agora. Quando Elias fica sozinho, a gente vê que ele está com medo. E ali naquele momento Deus começa a tratar com ele sobre a coragem. A coragem que Elias precisa ter para desistir. A coragem que Elias precisa ter para desistir da sua mágoa. Para desistir do que ele acha que ele merece, ele tem sido zeloso com o Senhor. E aqui Deus começa a tratar com Jacó para ele desistir também. Ele quer lutar com o Senhor. Ele está obstinado a fazer o que ele acha que é o melhor para ele, que é conquistar o favor do seu irmão e voltar para a sua terra. Então, o que acontece?
Quando Jesus fala para Nicodemos em João 3, Nicodemos fala assim, mestre, como que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E ele fala assim, você tem que nascer de novo. Ele está falando para Nicodemos o seguinte, você tem que morrer para você nascer de novo. A sua vida não tá boa, não está certa, não me agrada. Se você não morrer, você não vai conquistar a vida eterna. O problema que você está enxergando não é o problema da sua vida. O problema da sua vida é o seu pecado. O nosso problema é o pecado. O nosso problema não é o nosso irmão que erra contra a gente. O nosso problema não são as circunstâncias. O nosso problema não é a falta de dinheiro. O nosso problema não é a falta de oportunidade, a falta de emprego. O nosso problema é o nosso pecado. O nosso problema é a nossa obstinação em não fazer, em tentar não fazer a vontade de Deus. E o que vai acontecer é que você vai fazer. Só que você vai sofrer o quanto para isso? Você vai continuar lutando até amanhecer o dia? Você vai continuar lutando mais um dia? Você é mais forte do que Jacó? E aí, o que acontece? Jacó, ele estava ali, não, estou quase conseguindo. Eu vou conquistar o favor de Esaú. Eu vou conquistar esse perdão. Eu estou quase lá. Versículo 25. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Então, só tem uma maneira de vencer a Deus. É a coragem que o Senhor deu para Elias. É a coragem, quando Elias estava sozinho, é a coragem que Jacó começa a conquistar aqui, que é o seguinte, é a coragem para desistir. É a coragem para voltar atrás. Vendo este que não podia com ele. Não é que Jacó, ele era um cara tão forte que a sua força natural venceu uma luta com Deus. Não, irmãos. Aqui nós chegamos no ponto crucial dessa história. Nós chegamos no que Deus quer falar. Nós chegamos no ponto da redenção suprema, da redenção maior. Jacó, ele se agarra ali com aquele homem e ele diz o seguinte, ou você me abençoa ou você me mata. Não é que ele venceu o anjo, ele conseguiu tornar o anjo submisso à vontade dele. Não, ele não conseguiu arrancar uma bênção do anjo. Ali ele está falando o seguinte, não tem razão mais para mim viver se eu não conquistar essa bênção para a qual o Senhor me chamou. E a bênção aqui, é maravilhoso isso, a bênção aqui é aquela bênção que ele tentou ludibriar o seu pai, a bênção que ele tentou pegar do seu irmão. E assim, ele pega, né, entre aspas, ele conquista a bênção. Ele passa o mel lá na boca do seu pai, ele se passa por Esaú, ele é abençoado, mas e aí? Ele continua problemático, ele vai para outro lugar, o problema dele, a vida dele não se resolve. E aqui ele entendeu o que Paulo fala lá em Filipenses. Ser fraco é o que me faz ser forte. A coragem para desistir da nossa obstinação. É isso, quando você se torna fraco, é aí que você se torna forte em Cristo. Você precisa desistir de você mesmo. Se eu fosse um coach, seria desmotivacional. Porque a nossa obstinação é que nos faz querer ir contra a vontade de Deus. Querer ir contra o que o Senhor tem nos chamado para fazer. E a gente vai continuar batendo nessa mesma tecla, apanhando da vida. Até quando? Até o Senhor nos dobrar. Até a gente chegar nesse momento aqui, a sós com Deus. Quando parece que a nossa vida não tem mais solução, não tem mais sentido. Nesse momento aqui, a sós, dessa luta. Quando a gente entender que nós precisamos de coragem. E a maior coragem é essa. Não é coragem, vai lá, essa semana vai ser muito boa e vai ser muito abençoado. É coragem para você desistir da sua obstinação. Coragem para você desistir do seu pecado. Coragem para abrir mão do que nós achamos que vai nos beneficiar. Coragem do que é ilícito. E a gente acha que Deus vai dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho. O nosso Deus, ele é um Deus de justiça. E o nosso pecado requer justiça. E aí, Jacó se agarra ali e fala, ou você me abençoa ou você me mata. Não tem razão para me continuar vivendo se eu não for viver segundo essa bênção, segundo esse chamado. Como é que se vence uma luta com Deus? Como é que a gente pode vencer uma luta com o Deus dos exércitos, o Deus que criou tudo? Morrendo.
O nosso chamado é esse, é para morrer. É para desistir de lutar com esse Deus. E é nesse momento que Jacó venceu. Sabe por que a gente tem a ilusão de que Jacó venceu? É porque a gente não lê a história toda. Abre comigo aí no livro de Oséias. Oséias, capítulo 12, versículo 4. Amém? Oséias 12, 4. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou a Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Aqui está falando sobre Jacó. Ele lutou com Deus, ele prevaleceu, ele chorou e pediu mercê ao anjo do Senhor. Ele tem esse encontro e não dá, irmãos. É um chamado para morrer, não um chamado para prevalecer. Você não é um filho mimado, você tem um pai e ele quer te conduzir à imagem de Cristo, ele quer te conduzir ao céu. A morte é a cruz. E isso aponta para a renúncia. É o que Cristo fala. Cada um que quer me seguir, eu vou pegar minha cruz e eu vou para a cruz. E vocês vêm comigo, meus discípulos, me seguindo. Cada um pega a sua cruz. O nosso chamado é esse. É um chamado para a cruz. E esse encontro com esse Deus, quando nós entendemos isso, é uma marca para a vida toda. Tocou-lhe na articulação da coxa. A gente vai ver que no final do capítulo, Jacó ele fica manco para o resto da vida. Ele carrega uma marca. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele nunca mais vai ser o mesmo homem. A vida dele é transformada através desse encontro. Se encontrar com Cristo é compartilhar das suas feridas. Você já teve um encontro com Cristo? Jacó teve um encontro. E ele saiu marcado pelo resto da vida. Ele se encontra com seu irmão mancando. E imagina, a Bíblia fala que depois, quando conta a história, o povo se lembra. Não vamos comer essa parte. Isso não é lei, isso é parte da tradição do povo de Israel. Não vamos comer essa parte, porque foi nessa parte que Jacó foi tocado. Foi nessa parte do corpo que a gente se lembra o seguinte: Deus usou da sua misericórdia e da sua graça na vida de Jacó, mesmo Jacó sendo um pecador miserável, complicado, problemático. Deus chamou Jacó e teve misericórdia da vida dele. Deus lutou com Jacó e Jacó, com lágrimas, pede mercê. Tem que ter lágrimas, irmãos. Tem que ter as lágrimas de arrependimento, o choro verdadeiro. E é isso que a Bíblia diz para nós. Se não for de verdade, se não tiver machucado, não vai sarar. Você precisa ter coragem para vencer a si mesmo. Você precisa ter essa coragem para negar a si mesmo. E aí o que acontece? No versículo 27, Jacó, ele pergunta o nome de Jacó. E é legal porque o nome de Jacó aponta para tudo que ele viveu durante a vida toda dele. E nesse momento Jacó faz uma confissão. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. A pergunta força Jacó a admitir o seu passado totalmente desonesto e sujo, cheio de complicação, de problema. Jacó faz uma confissão aqui. Como eu falei, um encontro verdadeiro com Deus vai nos deixar com uma marca para o resto da vida. Se encontrar com Cristo é fazer parte das suas marcas, das suas feridas. E o que Jesus fala lá em João 10:7? Eu sou a porta. Para conquistar o céu, tem que passar por essa porta. Tem que ter esse encontro com Cristo e passar por Cristo. E passar por Cristo é passar pela cruz. Todas as ovelhas têm que passar por essa porta. E essa porta que nos dá acesso à redenção. Essa porta que a gente abre é Cristo. Nós vamos ver a cruz e ali nós vamos ver a redenção dos nossos pecados. E quando nós temos consciência dessa redenção, nós podemos nos render. Aí nós vamos ter coragem para nos negar. Em Atos 2:37,
todo mundo está ali desesperado e fala assim, Pedro, o que a gente vai fazer então? A gente está arrependido. E a Bíblia fala que compungiu-se-lhes o coração deles fica machucado pela palavra que Pedro está falando. E eles estão desesperados, porque o que a gente vai fazer então, Pedro? Tem que ter, irmãos, a dor, tem que ter a ferida, machuca. Mas graças a Deus, que em Cristo nós temos a redenção para essa dor. E é muito simples, é através da confissão. Então, essa pergunta força Jacó a admitir todo o seu passado negro e sujo. E eu quero te perguntar uma coisa, qual que é o seu passado? Você já admitiu para si mesmo? Você já admitiu para Cristo o seu passado? Quem é você? Como eu falei, por que você está aqui hoje? Você acha que está aqui hoje por acaso? O Senhor preparou esse encontro para nós hoje. O Senhor preparou esse encontro para você hoje, com Ele. O seu passado está carregado de quê? Você está carregando um fardo pesado, cheio de mágoa, cheio de ferida, cheio de complicação, cheio de problema. Gente problemática, mas que é amada pelo Pai. Gente problemática que é justificada pelo amor de Cristo, tem a redenção através da cruz. E a minha oração hoje é para que você tenha coragem. Não é coragem para sair passando por cima dos outros. Não é coragem porque você tem a consciência que você foi eleito por Cristo e agora você acha que todo mundo, que você é o centro da criação, que você é o centro de Deus. Você não é, você é um pecador miserável. Mas esse amor te justifica. E essa coragem não é para você agora, entendendo uma eleição incondicional, apesar de todo o seu pecado, ter coragem para pecar e para passar por cima das pessoas. Não. É uma coragem para você confessar o seu pecado. É uma coragem para você ir para a cruz hoje. Talvez você já ouviu 1 milhão de vezes, você vem na igreja a sua vida toda. Jacó, ele era o filho de Isaac, Isaac era o filho da promessa. Jacó era neto de Abraão. E só aqui Jacó vai ter um encontro verdadeiro, aqui que Jacó se rende ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Onipotente. Hoje você tem essa oportunidade. E eu estou dizendo assim, talvez amanhã você não tenha. Quantas você já teve? Mas hoje é o dia que o Senhor separou para isso aqui. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Isso aqui é a redenção da sua vida. É a oportunidade da sua vida em ter uma reconciliação com o Pai que te chamou. Apesar, como eu falei, apesar de todo o seu pecado. Não importa mais. Não importa o que Jacó fez mais não. Vamos ler aí no versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó, 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Qual que é o seu passado? É esse. É a confissão. É esse o seu passado? Você está justificado. Essa graça maravilhosa, ela é infalível. Você pode confiar nessa graça maravilhosa do Pai. Não importa o que você fez até hoje, Jacó. Mas hoje você tem um encontro com Deus, hoje você tem essa oportunidade de se encontrar com o Pai. E aqui você tem a oportunidade da redenção, de se render, porque Cristo se rendeu na cruz. E você pode se render e deixar todo o seu pecado, deixar toda a sua mágoa, deixar toda a sua ferida, deixar tudo que você carregou até hoje aos pés dessa cruz, entregar a sua vida ao Pai de uma vez. Esse é o momento crucial da redenção suprema. Esse é o dia da sua vida. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, o domingo do Senhor. Que maravilha! E é o dia que o Senhor preparou para se encontrar com você. É o dia que o Senhor preparou para transformar a sua vida de uma vez por todas. Jacó, a partir daqui, ele não vira um santo, não. Ele erra de novo. Mas ele tem um relacionamento com Deus a partir daqui. A vida dele é transformada. Até a fisionomia dele é transformada, ele agora é um homem manco. E eu oro para que Deus te deixe manco hoje, que você carregue uma ferida pelo resto da sua vida, que você vai se lembrar, foi nesse dia que o Senhor marcou a minha vida, foi nesse dia que eu deixei minhas mágoas para trás, foi nesse dia que eu entendi o porquê o Senhor me chamou.
apesar do meu pecado, nesse dia eu desisti. Nesse dia o Espírito Santo me deu coragem para desistir do que eu queria fazer. Nesse dia o Senhor mudou o meu coração obstinado em pecar. É isso que eu oro hoje, para que você tenha coragem para desistir. Coragem para desistir do seu pecado. Não importa mais. A partir de hoje, seu nome vai ser Israel. Você vai ser uma nação abençoada. É isso que Deus fala para ele. Depois de uma confissão verdadeira. Vamos abrir em João 10. João 10, 27. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar essas ovelhas da minha mão, é o que Cristo diz. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não interessa o que você fez até hoje, não interessa as suas dores até hoje. Hoje o Senhor te trouxe aqui. Hoje você tem um encontro com o Pai. É hoje o dia que você tem que ter essa coragem. É hoje o dia preparado para você criar coragem e parar de lutar. Criar coragem e se render finalmente a esse amor que nos constrange. Esse amor que, como eu falei, é uma graça infalível. Ninguém pode as arrebatar da minha mão, ninguém vai te tirar da mão de Cristo. Nem o seu pecado, nem os seus erros. E hoje é o dia do seu arrependimento. Hoje é o dia que Deus separou para isso. Amém? Se coloque de pé, meu irmão. Vamos orar. Ora o Senhor, feche seus olhos. Peça ao Pai nessa noite que Ele possa te conduzir até esse lugar. Confesse ao Pai quem você é, quem você tem sido. Esse é o dia do seu encontro com o Senhor. Esse é o dia que você tem essa oportunidade. Ora o Senhor nesse momento. Você e Deus.